Olá pessoal, meu nome é Raquel Lowe, sou médica e hoje eu vou falar sobre pressão alta. Será mesmo que tem que tirar o sal da sua dieta para tratar a pressão alta? Então, se você tem pressão alta, fique até o final do vídeo que eu vou falar coisas muito importantes para a sua saúde e para tratar a sua pressão. Então, para dizer se é importante ou não tirar o sal, primeiro vou falar um pouquinho sobre a hipertensão. Então, a pressão alta ela ocorre por dois motivos. A pressão alta pode ser secundária a uma outra doença. Por exemplo, você pode ter uma doença na tireoide, uma doença no rim, pode ter uma deficiência de alguma vitamina, como a vitamina D, que na verdade é um hormônio. Você pode ter deficiência de magnésio. A pressão pode ser secundária ao nervosismo, ao estresse, que mantém sua pressão cronicamente alterada. Então, nesses casos, quando tem uma causa para a pressão alta, você tem que tratar o que está causando a pressão, você tem que tratar a doença. Se tiver um problema na tireoide, você trata esse problema, a pressão alta vai desaparecer por completo, porque ela é consequência de um problema na tireoide. Se tiver um problema renal e tiver solução, você tem que tratar este problema no rim. Se tiver um problema de estresse, você vai ter que manejar o estresse. Não é que o estresse vai diminuir, mas muitas vezes você vai aprender a lidar com ele ou muitas vezes até tratar. A causa, então, tem que ser identificada e tratada. Isso é a hipertensão secundária. A hipertensão primária, que é essa que não tem causa conhecida, mas na verdade a gente sabe que existem muitas causas para ela. Não é secundária, é uma doença, mas é o estilo de vida que causa ou agrava, e a gente tem muita coisa a fazer a esse respeito. Então, a gente, falando de pressão alta, tem que entender como que funciona. Você tem as suas artérias, dentro dela corre o sangue, lógico, e ele está sob uma pressão aumentada. É como se fosse uma mangueira em que está passando água com muita força e empurra as paredes dessa mangueira e aumenta a pressão interna, então, dentro dessa mangueira. Se ocorrer uma pressão excessiva, essa mangueira vai estourar e a mesma coisa ocorre com as suas artérias. Elas, quando tem muita pressão dentro delas, elas vão acabar rompendo, isso pode levar a um derrame, correr esse sangue dentro do cérebro, pode levar a doenças cardiovasculares em geral, infarto, pode levar a muitas doenças e é uma doença muito séria, a pressão alta, que ela tem que ser tratada. Na verdade, sempre que você tem pressão alta, você tem que procurar seu médico para diagnosticar a causa da pressão. Se for aquela considerada sem causa, então aí você vai receber uma medicação para pressão e depois você tem que ver o que você está fazendo para causar essa pressão aí. Essa pressão não tem uma causa numa doença, então a causa é o estilo de vida. O estilo de vida, você tem que cuidar da sua alimentação. Eu vou pedir depois para você ver um vídeo que eu fiz sobre dieta anti-inflamatória e também um outro vídeo que eu fiz sobre resistência insulínica. Eles têm muito a ver com a pressão alta. Porque quando o corpo está inflamado, ocorre muitas coisas que acabam levando ao aumento da pressão. Por exemplo, as artérias começam a inflamar também e acaba aumentando a pressão, porque o vaso muitas vezes ele deixa de ser elástico, ele fica mais endurecido, ele está inflamado e aí acaba que não consegue aumentar e diminuir esse calibre, que ele não fica mais elástico e acaba levando ao aumento da pressão. O sal, o que tem a ver com tudo isso? O rim, como todo o corpo está sofrendo, está inflamado, o rim, por sua vez, começa a reter sódio e, junto com o sódio, retém água. Quanto mais água tiver dentro desse vaso, mais pressão vai ter. Então, a causa é o sal, a causa do aumento da pressão? Não, não é o sal a causa. A causa é a inflamação, por causa do seu estilo de vida errado. Mas o sal, ele pode, assim, quando você está com a pressão muito alta, você não, claro que não deve exagerar no consumo de sal, mas retirar o sal muitas vezes vai acabar levando você a passar mal quando você faz um esporte, quando vai para academia. Às vezes você não toma líquido suficiente, ingere pouco sal, quando vê você tem um desmaio, uma tontura, porque a pressão às vezes pode ficar até muito baixa.
Então, por causa da retirada do sal. Então, você tem que conversar bem com o seu médico, mas retirar o sal não resolve o problema de pressão. Isso é a pontinha do iceberg. Aí você tem que tirar, na verdade, o que faz mal, né? Você tem que mudar o seu estilo de vida, tem que fazer uma dieta anti-inflamatória e fazer exercício físico. Sempre fazer exercício físico que você consiga fazer. Uma caminhada, ninguém tem contraindicação, salvo raras exceções, de fazer caminhada. Então, se você não consegue fazer exercício físico na academia, comece com uma caminhada e depois, com o tempo, você vai fazer musculação, que é um exercício excelente. Eu vou fazer um outro vídeo aí falando sobre a massa muscular, a importância de ter bastante massa muscular para a saúde, e para a pressão também ajuda. Então, é dieta anti-inflamatória, exercícios físicos, é fazer suplementação, deixar a sua vitamina D ótima, ver se você tem deficiência de magnésio ou mesmo suplementar magnésio, que diminui a pressão. É trocar o sal, sim, não usar sal refinado. O sal refinado é um sal integral que foi retirado, que é bom, que são os nutrientes, os oligoelementos, magnésio, potássio, que ajuda a baixar a pressão, e ainda coloca produtos químicos nesse refinamento. Então é um sal muito ruim, não use sal refinado. Compre o sal marinho, que é um sal integral, que é rico em magnésio e potássio, que vai baixar a sua pressão. E também muito bom é o sal grosso, só que às vezes é difícil de usar. Na minha casa, eu bato no liquidificador o sal grosso, então ele vai ficar um sal que dá para usar para fazer seu alimento, e ele é rico em nutrientes e ajuda a baixar a pressão. Então, além de não tirar totalmente o sal, em muitos casos, você ainda colocando o sal, você ajuda a baixar a pressão, mas tem que ser esse sal certo. O sal rosa, ele é mais caro, então não tem necessidade. Você pode usar o sal integral, que é o sal marinho, e o sal grosso, que vai te ajudar a baixar a pressão. Então, olha, não é bem assim retirar o sal. Converse com seu médico, claro que existem exceções, mas em geral é isso que acontece. E desinflamar o corpo sempre, sempre fazendo uma alimentação saudável, exercícios físicos, emagrecendo, porque quando você está acima do peso, você já sabe que está inflamado. Quando você tem gordura na barriga, gordura no corpo, isso já é indicativo de inflamação. Então você tem que emagrecer. Os vasos sanguíneos, quando você está acima do peso, você faz uma compressão, é como se fosse uma mangueira que está sofrendo uma pressão, está sendo apertada. Então a gordura comprime esses vasos e acaba aumentando a pressão. Por isso que quando emagrece, naturalmente baixa a sua pressão. Então é isso que eu queria deixar o recado. Para você se cuidar, você tem que saber o que acontece com o seu corpo. Faça exercícios físicos diariamente. Faça dieta anti-inflamatória, cuide da sua alimentação. Quando você for ao seu médico tratar a sua pressão alta, vai ser muito fácil tratar. A causa hereditária, ela existe. Você pode ter uma tendência genética, sim, a ciência prova que sim. Mas ela prova também que a epigenética, que é o estilo de vida, é superior à genética. Olha que legal isso. Você pode ter uma tendência genética, mas com o seu estilo de vida, saudável, você pode não expressar essa tendência genética, ou se expressar vai ser uma hipertensão leve que vai ser fácil de tratar. Dessa forma, você fazendo a sua parte, você chega no seu médico, ele vai prescrever as medicações e muito pouca medicação já vai funcionar para você. Não vai ficar naquele ciclo de ficar com um monte de medicação que não funciona e você não trata a verdadeira causa, que é a inflamação. Então essa dica é preciosa, coloquem na vida de vocês a ideia de que a sua saúde é sua responsabilidade, é a coisa mais importante. Sem ela, você não consegue fazer o resto. E a partir de agora, você vai precisar cada vez mais ter saúde para ter energia e vitalidade para viver uma vida feliz e longa. Então, um grande abraço a todos, muito obrigada e até o próximo vídeo.